Por que as empresas declararem que precisam cuidar da saúde mental dos seus funcionários pode ser um, um viés que vai produzir mais consequências e problemas e sofrimento do que solução. A simples ideia de uma empresa afirmar que precisa cuidar da saúde mental dos funcionários tem por trás o mesmo pensamento, o mesmo modelo mental da empresa que acredita que precisa recrutar, que precisa reter, que precisa dar uma carreira para as pessoas, ou seja, ainda é uma ideia concebida ao longo do século XX de que as empresas são grandes, as pessoas são pequenas e elas são recursos. Então, portanto, agora na realidade, como está sendo do mesmo jeito que a gente produziu saúde e segurança do trabalho para acabar com acidentes de trabalho, essa mesma mentalidade vai produzir o mesmo tipo de coisa. Então fica fazendo aplicativo de meditação, pondo as pessoas para serem tratadas por psicólogos e psiquiatras. Nada dessas coisas são ruins, porque a gente está vivendo num problema de epidemia de doenças psíquicas e mentais, que é global, e obviamente as empresas são reflexo disso, e mais, as empresas produzem esse tipo de coisa. A grande questão é que existem muitas empresas fazendo esses programas e geralmente o que as empresas fazem, elas fazem esses programas como mais uma coisa, mas a coisa mais importante é gerir o resultado, gerar lucro. E para gerir o resultado e gerar lucro, eles continuam fazendo as mesmas coisas, que é colocando metas cada vez mais altas, desdobrando essas metas no nível individual, fazendo com que as pessoas acreditem que elas são responsáveis pela entrega do resultado, gerando cada vez mais entropia. As pessoas continuam sendo revistadas na entrada e na saída, continuam batendo ponto. Existe uma ética de desconfiança das áreas de compliance, onde a premissa é que as pessoas não são confiáveis, então a pessoa tem que se provar confiável o tempo todo. Em home office, as empresas estão monitorando se as pessoas estão logadas ou não, pelo movimento do olhar delas, ou seja, por um lado a empresa oferece um aplicativo de meditação, por outro lado, ela quer garantir que mesmo em home office, você esteja o tempo todo ligado, quando a coisa mais importante não é gerenciar as pessoas no tempo cronológico, mas na energia psíquica que elas dedicam para a empresa. Eu acho que a única coisa que esse tipo de abordagem vai produzir é mais sofrimento, com o risco de uma cisão, de produzir esquizofrenia. Se você quiser, parte dos estudos de como uma pessoa desenvolve esquizofrenia são esses estímulos contraditórios que uma criança recebe na infância. Por exemplo, a mãe pergunta: você ama a mamãe? E a criança fala: eu te amo, mamãe. Ela fala: você só disse que me ama porque eu perguntei. Ou seja, para aquela criança que tem aquela conexão afetiva com a mãe, tem ao mesmo tempo que ela tem essa experiência de amor, ela tem essa experiência de punição, essas duas coisas vêm junto. As empresas, algumas empresas, ou muitas empresas, ou essa lógica de gerir a empresa com a lógica do iluminismo, que não muda o mecanismo de incentivo, que no fim do dia o que tem valor é produzir resultado econômico, e a agenda de ESG, e a agenda de diversidade, e agora a agenda de saúde mental, é mais uma agenda que é um atenuador da hipertrofia de todo o resto. E isso aqui a gente só vai produzir mais loucura e mais esquizofrenia organizacional. No fundo, o que as empresas precisam ser, o principal compromisso das empresas é rever o seu propósito, rediscutir o mecanismo de incentivo e de valor produzido no longo prazo, e ser um espaço generativo, um espaço de aprendizagem. Uma empresa vai ter cada vez mais, ou deveria ter, no que eu imagino que seja o futuro, e eu nem sei se uma empresa vai ser um lugar, uma coisa com CNPJ, com dentro e fora, mas é cada vez mais múltiplas relações que lidam com desafios e, portanto, tem muito mais cara de uma escola, onde as pessoas são desafiadas a oferecerem o seu potencial, estarem vulneráveis em relação, e transformar isso
em fonte de aprendizado, de inovação, de criatividade. Para mim, esse é o papel da empresa, e não ficar produzindo programas que vão dando sinais trocados e produzindo mais sofrimento.